A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para fazermos a leitura anual da Palavra de Deus. E nesse final de semana aí, desejo a vocês o final de semana abençoado, que Deus possa aí abençoar esse final de semana e vamos com tudo, né? Vamos dar continuidade aí à nossa leitura. E aí, você está conseguindo acompanhar? Como é que tá? Tá em dias com a sua leitura? Que a gente possa aí não ficar muito atrasada, né? Para que, senão vai acumulando bastante e depois a gente não acha tempo. Mas é muito bom saber que você está aqui com a gente, acompanhando essa leitura, incentivando outras mulheres e irmãos a estar participando conosco, tá bom? Então, fale aí para mais pessoas sobre a nossa leitura. Compartilhe aí o nosso vídeo, né? O nosso vídeo também ele vai estar no YouTube, para que você possa aí ter mais tempo para estar acompanhando mesmo aí essa leitura, tá bom? Então vamos aqui já fazer a nossa oração para que a gente possa aí iniciar essa leitura. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa manhã maravilhosa diante de Ti. Senhor, queremos te render graças, louvores, adoração. Queremos te render também, Senhor, o nosso tempo, que nós possamos, ó Pai, nesse tempo de leitura, ter mais comunhão contigo, ter discernimento da Tua palavra, ter amor pela Tua obra, Pai, que o Senhor possa gerar no nosso coração tudo aquilo, ó Pai, que traz crescimento para o Teu reino, Senhor. Abençoe, Pai, cada lar, cada família, Senhor. Abençoe a cada um que está acompanhando essa leitura. Abençoe a cada um que se dispôs a fazer essa leitura anual como um sacrifício rendido a Ti. E que o Senhor realmente possa, Pai, fazer com que a Tua palavra frutifique em nossos corações e gere frutos para o Teu reino. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos no livro de Levítico. E nós sabemos que Levítico, ele é um livro com muitas leis, né, muitas regras, algo mesmo que Deus estipulou para o seu povo. Para quê? Para que o seu povo fosse um povo diferente, fosse um povo separado, realmente fosse o povo escolhido por Ele, para obedecer os seus princípios, as suas leis. Por isso que muitas vezes a gente acha assim, meio complicado, né, ler o livro de Levítico, mas realmente é aquilo que Deus quer para nós. Ele quer que sejamos um povo separado e um povo diferente. E então Levítico traz isso para nós. E nós vamos estar lendo hoje Levítico 10, 11 e 12. Vamos lá, capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram o fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhe havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: Isso é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Venham e tire os seus parentes de diante do santuário, e levem-nos para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não deixem os cabelos sem pentear, não rasguem as suas roupas, para que vocês não morram, nem venham grande ira sobre toda a congregação. Mas os seus irmãos, toda a casa de Israel, poderão lamentar o fogo que o Senhor causou. Não se afastem da parte da tenda do encontro, para que vocês não morram, porque sobre vocês está o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés.
Deveres e porções dos sacerdotes. Versículo 8. Então o Senhor falou a Arão, dizendo: você e seus filhos não devem beber vinho ou bebida forte. Quando entrarem na tenda do encontro, para que não morra, isso será estatuto perpétuo entre as suas gerações, para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, entre o impuro e o puro, para ensinarem aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Moisés disse a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que ficaram vivos: peguem a oferta de cereais que restou das ofertas queimadas ao Senhor e comam, sem fermento, junto ao altar, porque coisa santíssima é. Comam-na em lugar santo, porque é a porção que foi dada a vocês e aos seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta vocês devem comer em lugar puro. Você, seus filhos e suas filhas, porém, porque foram dados por sua porção e por porção de seus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. Tragam a coxa da oferta e o peito da oferta movida com as ofertas queimadas de gordura, para mover para a oferta movida diante do Senhor. Esta é a porção que foi dada a vocês e aos filhos, por estatuto perpétuo, como o Senhor tem ordenado. Moisés procurou diligentemente o bode da oferta pelo pecado, e eis que já tinha sido queimado. Por isso Moisés indignou-se contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, e disse: por que vocês não comeram a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vocês para levarem a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta o sangue não foi trazido para dentro do santuário. Certamente vocês deviam tê-la comido no santuário, como eu havia ordenado. Arão respondeu a Moisés: eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o holocausto diante do Senhor. E mesmo assim tais coisas me aconteceram. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, será que isso teria sido aceito aos olhos do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, deu-se por satisfeito. Leis a respeito dos animais puros e impuros. Capítulo 11. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: diga aos filhos de Israel, de todos os animais que existem sobre a terra, são estes que vocês podem comer. Todos os que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois e que ruminam, esses vocês podem comer. Mas dos que ruminam ou dos que têm casco dividido, são estes que vocês não podem comer. O camelo que rumina, mas não tem casco dividido, este será impuro para vocês. O arganaz, porque rumina, mas não tem casco dividido, este será impuro para vocês. A lebre, porque rumina, mas não tem casco dividido, essa será impura para vocês. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este será impuro para vocês. Não coma da sua carne, nem toquem no seu cadáver. Estes animais serão impuros para vocês. De todos os animais que há nas águas, vocês podem comer. O seguinte: todos os que têm barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esse vocês podem comer. Porém, todo que não tem barbatana nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas de todo ser vivo que há nas águas, estes serão abominação para vocês. Vocês devem considerá-los uma abominação. Não coma da sua carne e abomine o cadáver desses animais.
Todo o que nas águas não tem barbatana ou escama serão abominação para vocês. Das aves, essas vocês abominarão. Não se comerão, serão abominação. E a águia, o urubu e a águia marinha, o milhano e o falcão, segundo as suas espécies, todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo as suas espécies, o macho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Todo inseto que voa e que anda sobre 4 pés será abominação para vocês. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com elas sobre a terra, esse vocês podem comer. Deles vocês podem comer estes: a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos que voam e que têm 4 pés serão abominação para vocês. E por estes vocês se tornam impuros. Quem tocar o cadáver deles ficará impuro até a tarde. Quem levar o cadáver desses animais deverá lavar as suas roupas e ficará impuros até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas o casco não dividido, e não rumina, deve ser considerado impuro por vocês. Quem tocar neles ficará impuro. Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés será impuro para vocês. Quem tocar o cadáver desses animais ficará impuro até a tarde. E quem levar o cadáver desses animais deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Esses animais serão impuros para vocês. Entre o enxame de criaturas que se movem sobre a terra, essas serão impuras para vocês: a doninha, o rato, o lagarto, segundo as suas espécies, o gecko, o crocodilo da terra, a lagartixa, o lagarto da areia e o camaleão. Entre todas as criaturas que se movem sobre a terra, estas vocês devem considerar impuras. Quem tocar nelas, estando elas mortas, ficará impuro até a tarde. E tudo aquilo sobre que cair qualquer um desses animais, estando eles mortos, ficará impuro, seja vaso de madeira, roupa, pele, pano de saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra. Deverá ser posto em água e ficará impuro até a tarde, depois ficará puro. E todo vaso de barro dentro do qual cair alguma coisa deles, tudo o que houver nele, ficará impuro. O vaso deverá ser quebrado. Todo o alimento que se come, preparado com aquela água, ficará impuro. Todo líquido que se bebe, se estiver naquele vaso, ficará impuro. E aquilo sobre o que cair alguma coisa do seu corpo morto ficará impuro. Se for um forno ou um fogareiro de barro, serão quebrados, são impuros. Portanto, vocês os devem considerar impuros. Porém, a fonte ou cisterna em que se recolhem a água será pura, mas quem tocar no cadáver desses animais ficará impuro. Se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta estará pura, mas se alguém derramar água sobre a semente, e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, será impuro para vocês. Se morrer algum animal que vocês podem comer, quem tocar no seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer do cadáver desse animal, lavará as suas roupas e ficará impuro até a tarde. E quem lavar o corpo morto desse animal deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Também dos que se movem sobre a terra, todo animal que rasteja sobre o chão será impuro, não se comerá. Tudo o que anda sobre o ventre
e tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra, não comam, porque são abominação. Não se faça abominação por nenhuma dessas criaturas, nem se contamine por meio delas, para que vocês não fiquem impuros. Eu, o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se contamine por nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra. Eu sou o Senhor, que eu os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Essa é a lei a respeito dos animais, das aves e de todo ser vivo que se move nas águas e de toda criatura que rasteja sobre o chão, para fazer diferença entre o impuro e o puro, entre os animais que se podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos. Capítulo 12. A purificação da mulher depois do parto. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, ficará impura durante 7 dias. Como nos dias da sua menstruação ficará impura. E no 8º dia o menino será circuncidado. Depois ela ficará 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, ficará impura 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. E cumpridos os dias da sua purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, trará o sacerdote à porta da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rolinha por oferta pelo pecado. O sacerdote oferecerá esse sacrifício diante do Senhor e pela mulher fará expiação e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Essa é a lei a respeito da que der à luz um menino ou uma menina. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, então a mulher trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e ela ficará pura. Então, os capítulos de hoje, né? Até o capítulo 12. E nós queremos trazer uma reflexão aqui, uma rápida reflexão sobre o capítulo 10, né? Que a gente vê aqui, sobre a morte de Nadab e Abiú. Então, tem alguns pontos aqui que eu anotei, que eu achei interessante, porque os filhos de Arão, eles tinham uma regra a ser cumprida, leis já ditas pelo Senhor, e eles não entenderam realmente qual seria mesmo o propósito do Senhor a respeito dessas leis, dessas regras. E eles foram separados, né, como sacerdote, algo tão importante. Mas eu acredito que eles não valorizaram aquilo que o Senhor entregou para eles. O Senhor entregou algo grande para eles, né? Deu a eles o privilégio de estar diante do santuário, dos santos dos santos, ficar próximo ali do Senhor e também representar ali o povo diante do Senhor. Mas eles realmente não valorizaram aquilo que Deus entregou em suas mãos. E ali eles tomou o seu próprio incensário, né? E puseram fogo, como está aqui escrito, dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor. Eles acharam que aquilo ali não era de tão importância, né? Aquilo que Deus tinha pedido para eles.
e eles quiseram oferecer aquilo que eles queriam. Não, hoje eu vou oferecer assim e tá bom, né? E tomou ali o seu próprio incensário, não seguiu a ordem, achando que eles poderiam fazer da forma como eles quisessem. E dessa forma nós agimos também, né, diante do Senhor, colocando em primeiro lugar a nossa vontade, aquilo que eu acho que é o certo para mim no momento. Eles não obedeceram às regras, e realmente aquela regra tinha o dia certo para ser oferecido, tinha o incensário certo, tinha o fogo certo, e eles não obedeceram, não fizeram conforme a ordem do Senhor. Não era também tarefa deles, era tarefa do pai deles oferecerem esse de Arão, né, oferecerem esse fogo diante do Senhor. E eles quiseram também já ter essa autoridade que não foi dada a eles, né? Eles não agiram sob uma autoridade, debaixo de uma autoridade. Eles mesmos quiseram oferecer sem seguir aí essa autoridade. E nós sabemos que nós temos autoridade. A nossa maior autoridade é o Senhor e nós também estamos debaixo de autoridade, aqueles sacerdotes que o Senhor escolheu para nós, para estarmos debaixo de sua autoridade aqui na terra. Né? Nós temos que estar debaixo da autoridade dos nossos pastores, porque Deus dá a visão a eles, Deus dá para eles aquilo que Ele quer para o reino. E assim nós devemos seguir a obediência aos nossos pastores, conforme o Senhor tem dado a cada um deles, né? E eles fizeram com motivação errada. Toda a motivação deles foi errada. Quiseram apresentar por eles mesmos, se mostrarem, né? Vamos dizer assim. E muitas vezes, às vezes, pensamos que nós não rompemos o nosso ministério. Mas por quê? Por que o meu ministério está parado? Porque muitas vezes nós não obedecemos aquilo que o Senhor quer para nós. Achamos que nós não precisamos estar debaixo de autoridade aqui na terra. Só o Senhor é suficiente. Mas o Senhor, Ele põe essas autoridades sobre nós. E é assim que nós devemos caminhar, debaixo de autoridade dos nossos pastores aqui na terra, aqui na nossa igreja, né? Nosso pastor Abinaí, nossa pastora Meire, são as nossas autoridades aqui na terra. E é debaixo dessa autoridade que nós devemos caminhar. Deus tem sim um ministério para você, um propósito para você, um propósito para a minha vida, mas nós temos que primeiro, né, estar debaixo da autoridade deles, pedir orientação a eles, oração a eles e realmente esperar que o Senhor fale conforme Ele quer para a nossa vida. Amém? Então que nós possamos fazer dessa forma, que se assim nós fizermos, nós estaremos glorificando ao Senhor. Porque, como eu falei, aqui no livro de Levítico, né, existem muitas leis, muitas regras. E realmente Deus põe isso para conhecer o nosso coração, para saber realmente como é que está o nosso coração. Mesmo debaixo da graça, depois que Jesus veio, né, e retirou essas leis, mas nós temos que estar debaixo aí, porque o próprio Cristo estava debaixo da autoridade do Senhor, mesmo Ele sendo Deus. Ele obedeceu, né, a voz do Pai. Ele fez aquilo que o Pai pediu para que Ele fizesse. E assim nós devemos fazer também na nossa vida. Amém? Que Deus possa nos abençoar e nos dar aí essa autoridade, essa obediência à autoridade dos nossos pastores e à autoridade do nosso Deus. Vamos orar então, para que nós venhamos aí encerrar essa parte de hoje. Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Pai, por estarmos aqui. Somos gratos a Ti por esse momento de leitura. Somos gratos ao Senhor pelo aprendizado, por aquilo que o Senhor tem nos falado através aí da Tua palavra. Nos sustenta debaixo da Tua santa mão poderosa e nos guia, ó Pai, para que nós possamos realmente alcançar a coroa da vida, assim como o Senhor deseja para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Então Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se Deus quiser.